Bom, vamos lá pessoal, sou o Mário Trentin, vamos para mais um Gestão de Projetos. Vamos falar um pouco agora sobre habilidades, as competências que nós precisamos para o trabalho do futuro. E aqui eu vou falar de um conjunto de 5 competências que a gente precisa para todo tipo de trabalho e como é que a tecnologia tem mudado isso. Eu procuro criar outros vídeos falando sobre o futuro do trabalho, sobre a tecnologia, né? Se inscreva aqui no canal também, deixe seus comentários para poder continuar essa discussão. Mas o objetivo de hoje é falar que habilidades você precisa trazer para a sua profissão existente, de maneira que você continua se mantendo relevante, né? Você continua agregando valor às suas atividades. Eu fiz recentemente um webinar, um live junto com o Christian Barbosa, grande amigo aí, Christian Barbosa, que é um especialista em produtividade, em tecnologia, em uma série de coisas. E a gente estava conversando exatamente sobre como precisamos mudar a educação ou precisamos direcionar nossas profissões, as empresas, para a construção dessas novas habilidades e competências. Agora vamos lá, né? Que competências são essas? Então eu estava fazendo uma revisão aqui de alguns artigos e estudos que nós temos utilizado para poder construir as nossas próprias ferramentas dentro da Trentin Gestão e Tecnologia. A gente hoje, como muitas organizações, né, nós estamos trabalhando totalmente remoto. O trabalho remoto é uma realidade. Você observa que ainda existem muitos desafios, as pessoas em algumas organizações têm resistência a isso, ao formato de trabalho, à estrutura organizacional, aos processos. Mas à medida que essa resistência vai sendo vencida, a gente começa a encontrar formas, maneiras de colaborar de uma maneira mais produtiva. E um estudo aqui da McKinsey que eu estava revisando, buscando aqui como é que a gente pode repensar nossas habilidades, essa ideia de upskilling, melhorar suas habilidades, ou reskilling, você modificar a sua profissão de uma área para outra. E eles organizam aqui em 5 habilidades, que é o que eu estava falando para você. A primeira são as nossas habilidades físicas ou manuais. Como você deve imaginar, as nossas habilidades físicas ou manuais, elas estão cada vez menos sendo demandadas. Por quê? Porque as máquinas fazem isso melhor do que a gente. Eu acho que essa é a principal questão que nós temos que ter no nosso mindset, no nosso modelo mental, para que você não fique nessa ansiedade, né? Vou perder meu emprego, enfim. Você, quando tem atividades que são físicas e são manuais, as máquinas fazem isso melhor que a gente. Eu me lembro de uma leitura que eu fiz muito tempo atrás, não me lembro qual era o livro, o artigo, mas fala quando foi lançada a máquina a vapor, na época da Revolução Industrial, e as pessoas antes, né, tinha lá a pessoa que ficava batendo em alguma coisa, enfim, e um homem tentou competir com uma máquina, né, e aí o livro fala que a pessoa caiu no chão lá de exaustão, enquanto a máquina continuou. Claro que a máquina continuou, né? Você tem um carro, por exemplo, um motor a combustão, uma fábrica, você vai comparar um carro com um cavalo, por exemplo, ou que você correr, andar a pé, isso são atividades que a máquina é melhor que a gente. Então não adianta você querer hoje ser uma pessoa que faz transporte, por exemplo, né, do FedEx, o Sedex, enfim, de qualquer tipo de coisa aí, você vai a pé, correndo ou a cavalo, entendeu? Então o que nós precisamos fazer é entender que a tecnologia precisa ser usada ao nosso favor. Todas as tecnologias precisam ser usadas ao nosso favor. Elas transformam as relações de trabalho, e elas permitem que nós, como seres humanos, como trabalhadores, possamos atingir mais coisas. É isso que nós precisamos ter em mente. Então, se você está ainda muito focado nessas habilidades manuais e físicas, tome cuidado, porque você não está fazendo um bom uso da tecnologia e da evolução em relação a isso. A outra questão são habilidades cognitivas básicas, quer dizer, você fazer contas, somar, multiplicar, enfim, escrever alguma coisa simples, habilidades cognitivas básicas. As habilidades cognitivas básicas também são bastante propensas a serem substituídas pelas máquinas, né? Os computadores fazem cálculos melhores do que a gente, nós temos uma calculadora científica, uma calculadora financeira, então uma pessoa hoje tem que gastar tanto tempo para poder fazer cálculo de um financiamento, por exemplo, de uma amortização, enquanto você pode utilizar o Microsoft Excel para isso, ou uma HP 12C, não faz tanto sentido, porque você não faz um bom uso daquilo que só você como humano pode fazer e não faz um bom uso da tecnologia que está à sua disposição, ao seu favor. E o que está em alta demanda agora, né?
E isso não quer dizer de profissões, quer dizer que você precisa agregar a sua atividade. Se você é um médico, se você é um advogado, se você trabalha na agricultura, enfim, qualquer coisa, você precisa desses três conjuntos de habilidades que eu vou falar agora. O primeiro deles é chamado de habilidades cognitivas de nível mais alto, ou seja, pensamento crítico, resolução de problemas, criatividade, porque essas coisas não tem como uma máquina fazer. Então, uma máquina não senta ali e pensa num modelo de negócio para você, ela não senta e pensa em inovação, de usar Sprint Method, de utilizar o método TRIZ para inovação, de fazer conjuntos de ideações, Lean Inception. Então, esse tipo de atividade é inerentemente humano e difícil, muito de difícil substituição pelas máquinas. Por mais que a gente tenha progresso de inteligência artificial, de uma série de coisas, essas habilidades cognitivas de alto nível, definir problema e resolver problema, criatividade, pensamento crítico, tomada de decisão, elas podem até ser apoiadas por tecnologias, né, por máquinas que ajudem você, por exemplo, com números, com simulações, mas isso é inerentemente humano. Então, quanto mais você levar esse tipo de habilidade para a sua profissão, melhor posicionado você está em termos de empregabilidade, em termos de se a sua empresa, né, em termos de modelo de negócios, de competitividade. É isso que nós precisamos ser capazes de fazer. Se hoje você está gastando muito tempo juntando Excels, financeiros, uma série de coisas, você não tem tempo para analisar os dados, não tem tempo para tomar decisões em cima daqueles dados, não tem tempo para exercitar a sua criatividade, o seu pensamento crítico em cima daqueles dados. E aí isso, obviamente, é uma coisa que vai acabar sendo substituída. Se você simplesmente montar um gráfico lá de receita, de custo, de lucro, isso um computador faz para você. Se for para fazer análises mais elaboradas, você pode ter apoio de machine learning, pode ter apoio de inteligência artificial, mas algumas coisas somente a pessoa, o humano, vai conseguir observar, né? Quais são as causas que levaram a uma determinada queda, a um determinado aumento, montar cenários, esse tipo de coisa. Então, as nossas habilidades de mais alto nível cognitivo, elas sempre vão estar em alta demanda, sempre vão estar em alta demanda. Invista nesse tipo de coisa para você exercitar mais uma vez, vai estudar método TRIZ, vai estudar Sprint Method, Lean Inception, vai estudar maneiras de ideação, de resolução de problemas, porque isso não vai ser substituído. Em qualquer profissão que você esteja, vai ser necessário. Se você, por exemplo, é um médico, nós temos hoje um conjunto de máquinas, né? Temos inteligência artificial, machine learning sobre os dados dos pacientes, você tem um monte de equipamentos de diagnóstico. Isso vai substituir o médico? Obviamente que não. Talvez alguns exames mais simples vão ser acelerados, o que vai permitir que a gente atinja mais pessoas. Porque, para mim, essa é a coisa mais bacana em termos da tecnologia, quando a gente entende a tecnologia como aliada. Porque se você pensar, por exemplo, né? Eu estava lendo um outro artigo agora há pouco também aqui sobre a mecanização da agricultura, da agropecuária, né, do setor de agricultura aqui. E você pensar, por exemplo, que os tratores tiraram alguns empregos das pessoas, ou as colheitadeiras automatizadas, uma série de outras coisas. Mas isso permitiu que a agricultura aumentasse a sua produção e fosse para outras áreas que ela não poderia atingir, ajudando com que a gente pudesse pegar essas pessoas, por exemplo, que perderam seus empregos e mudar as suas habilidades para que elas fossem trabalhar na construção civil, fossem trabalhar numa área mecânica, hidráulica, elétrica, obtivessem outros tipos de formação e fossem utilizar suas capacidades humanas melhores. Porque, do contrário, a gente teria uma agricultura extremamente manual ali, com poucas pessoas, concentrada numa região pequena, porque não dá para a gente atingir uma área muito grande somente com pessoas, o que impediria o nosso próprio crescimento em termos de alimentação. Quando você pensa, mais uma vez, na própria medicina, se você pensar há 30 anos atrás, talvez você tivesse poucos médicos e tivesse que ir a um grande centro. Hoje, como existem máquinas, existem automatizações, permitiu que a medicina chegasse a vários lugares aí distantes, aumentando a necessidade e o número de médicos, inclusive.
A mesma coisa para engenharia, que tem apoio hoje de Computer Aided Engineering, Computer Aided Design, então todo mundo usa um CAD, um CAI, enfim. Se você ainda está naquela época de desenhar aí a engenharia na prancheta, isso é um problema. Então as nossas habilidades cognitivas de alto nível, elas nunca vão sair de moda e continuam sendo cada vez mais demandadas. E além disso, vem um quarto grupo aqui, né? Estava falando para vocês de habilidades físicas e manuais, essas estão em baixa demanda, habilidades básicas cognitivas estão em baixa demanda, habilidades cognitivas de alto nível estão em alta demanda, as habilidades emocionais e sociais, essas vão ser cada vez mais importantes. E agora você precisa aprender a se comunicar aqui através de uma tela, através de um vídeo, através de uma videochamada, através de ferramentas de colaboração, ainda assim desenvolvendo as suas habilidades de liderança à distância, agora o Leading at a Distance, de formar equipes virtuais de alta performance, de conseguir construir relacionamentos, de conseguir construir confiança, de conseguir realmente formar equipes e não simplesmente um bando de pessoas ali. E para isso também existe muita inovação agora, novas técnicas, novas abordagens de liderança e de comunicação frente a esse trabalho remoto, a esse trabalho híbrido. E essa é uma capacidade somente humana, não existe nenhuma máquina que tenha empatia. Empatia, você se colocar no lugar do outro, liderança, motivação, confiança, essas são coisas que são inerentemente humanas. Então, quando a gente começa a investir nas coisas que são humanas e estender nossas capacidades através da tecnologia, você entende que agora, por exemplo, uma ferramenta como Microsoft Teams não está substituindo você, ele está estendendo você para que a sua liderança ou as suas habilidades cheguem mais longe. É esse o modelo de pensamento que a gente deve ter. E por último, não menos importante, nós temos um conjunto de habilidades tecnológicas. Esses são os conjuntos de habilidades aqui, segundo o estudo da McKinsey que eu estou falando para você. Físicas e manuais, que tem pouco valor agregado, habilidades cognitivas básicas, também é esperado que você já tenha, tem pouco valor agregado, habilidades cognitivas de alto nível, cada vez mais valiosas, especialização, cada vez mais valioso, habilidades sociais e emocionais, cada vez mais valiosas, e agora habilidades tecnológicas. A tecnologia, ela está em todos os lugares. Nós temos, por exemplo, a área de logística, em que você tem etiquetas inteligentes, você tem ferramentas de warehousing, você tem ferramentas de gestão de estoque, de transporte, TMS, WMS, uma série de coisas. E não tem como você não conhecer essas tecnologias, não conhecer um RP se você é da área financeira, não conhecer uma ferramenta de CRM se você é da área de vendas ou da área de marketing, não conhecer um CAD se você é da área de engenharia. Então, em todas as nossas áreas surgiram ferramentas, software, que vieram aqui para nos ajudar, né? Se você ainda tem alguma resistência em relação ao software, tudo que você faz no seu dia a dia está em cima de software. Esse aplicativo aqui que nós estamos utilizando, o YouTube, se você pega o seu celular, o relógio do seu celular, pedir comida, pedir um Uber, enfim, você entra dentro de um site, tudo tem a tecnologia. A tecnologia está lá na polícia, está lá na ambulância, está lá em todos os lugares. Então, o mundo cada vez mais, né, todas as atividades nossas estão relacionadas a alguma coisa de software. O mundo roda em cima de software hoje, o agronegócio está em cima de software. Eu acho que não existe nenhuma profissão, nenhuma indústria que não tenha pelo menos um pinguinho de software lá dentro para ajudar a gente, nem que seja uma padaria que está emitindo nota fiscal ali, naquele cupomzinho lá de nota fiscal tem software, tem hardware naquilo lá. Então a gente precisa se tornar pelo menos proficiente em algum nível em relação a essas tecnologias. Não significa que você precise ser um especialista em tudo tecnológico, você não precisa ser um engenheiro da computação, você não precisa ser um desenvolvedor de software, mas você precisa entender como estas tecnologias impactam o seu trabalho, o futuro do trabalho e o seu negócio, a sua empresa, a sua indústria. Eu criei uma playlist que está aqui embaixo, que fala das tecnologias, como que elas impactam o futuro do trabalho dos negócios. Eu explico lá de uma maneira bastante descomplicada o que é cloud, o que são ferramentas, o que é machine learning, o que é inteligência artificial, algumas coisas dessas,
para que você possa absorver esse conhecimento e então saber procurar empresas, pessoas que vão ajudar você a agregar este conhecimento à gestão da sua empresa, a todas as áreas da sua profissão. Bom, é isso aí. Esses são os nossos 5 conjuntos de habilidade. Foque nas habilidades humanas que não vão ser substituídas, de pensamento crítico, habilidades cognitivas de alto nível, mais uma vez, sociais e emocionais, e neste conhecimento tecnológico que não pode mais ficar de fora. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.